Olá, pessoal da Química Farmacêutica. Aqui o professor Álvaro para mais uma aula. Vamos lá. Bem, pessoal, na aula passada a gente tinha falado um pouquinho, né, no caso, entrando um pouco a falar mais sobre os fármacos envolvidos e como são os mecanismos e como a química farmacêutica vai trabalhar neles, que aspectos a gente tem que focar bastante, no caso. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre essa temática. Então, a gente vai falar um pouco mais um pouquinho da parte da química orgânica, só para lembrar alguns assuntos, né, no caso que são importantes para entender como a ação de um fármaco se dá simplesmente a nível molecular, tá? Falando especificamente do ligante e o sítio receptor, ou receptor, biorreceptor, e do ligante, normalmente a gente pode falar até da droga, né, mas às vezes a gente coloca também chamando um ligante endógeno, né? Pode ser um neurotransmissor, enfim, né? Uma catecolamina, por exemplo. Bem, normalmente tínhamos falado bastante, um pouquinho, que as propriedades físico-químicas, no caso, elas ajudam bastante tanto no caso, no efeito desse medicamento. Tanto que quando a gente vai abordar essas propriedades físico-químicas, a gente tem que ter em conta uma coisa principal. Na verdade, são duas. A primeira, os grupos funcionais que estão presentes na molécula, novamente a gente fala, e o arranjo espacial desses grupos funcionais. Só que para a gente entender isso muito bem, a gente precisa entender, no caso, é, a análise conformacional dessas moléculas, né, esses medicamentos, esses fármacos. Isso a gente vai observar, obviamente, né, através da estereoquímica. Você lembra da estereoquímica, né? Porque através dela a gente pode prever também, no caso, alguns pontos importantes, como a simetria dos sistemas biológicos. Isso é uma coisa importante ressaltar, porque nem sempre o fármaco ele interage igual em diferentes sistemas biológicos. Podemos aplicar o medicamento em animais que capaz não tem o mesmo efeito em humanos. Por isso que a simetria dos sistemas biológicos também se dá em base às propriedades fisicoquímicas, no caso desses fármacos, especificamente o arranjo espacial que estamos falando agora e os grupos funcionais presentes na molécula. Assim também é importante porque para o reconhecimento molecular, ou seja, de quem? Dos receptores ou biorreceptores, como você queira chamar, é a mesma coisa. Os biorreceptores, eles precisam ter um reconhecimento molecular. E para isso, as propriedades físico-químicas são importantes, no caso, para esse reconhecimento. Então, como tínhamos falado agora há pouco, a gente precisa entender que a estereoquímica faz parte importante dessa química farmacêutica para o entendimento, no caso, dessas propriedades. Então, quando a gente lembrava de estereoquímica, né, a química dos estéreos, o que tem a ver isso? Ah, doideira, não, mas tem muita coisa importante, porque quando a gente fala de estereoquímica, a gente vai falar de estereoisômeros. Isômeros, né, são compostos que têm os mesmos compostos que fazem parte na molécula, né, só que estéreo, né, a gente vai ver como até a gente está colocando, né, são compostos que apresentam o mesmo número e tipo de átomos, o mesmo arranjo e ligações químicas, mas diferentes estruturas tridimensionais. Isso a gente aprendeu bem na Química Orgânica 1, no caso. Então, a gente foca bastante nessa parte porque a gente vai observar mais que tudo, né? Essa questão. E quando a gente vê no caso, esses estereoisômeros, a gente planeja o seguinte, que quando a gente fala de estereoisômeros, a gente divide eles tanto em antiômeros e diastereoisômeros, tá, pessoal? Lembrando, no caso, né, dessa questão dos enantiômeros, que eles são imagens, no caso, que se vê no espelho, tá? Imagens que se vê no espelho. Ou também podemos falar que são moléculas que são imagens no espelho, né, como a gente falou, uma da outra, e não são sobreponíveis, né, no caso.
nem por rotação, nem girando, no caso, a molécula, e nem por translação. Isso que normalmente a gente fala dos enantiômeros, tá? Mas aí, no caso, entre vários tipos diferentes de enantiômeros, eles têm propriedades físico-químicas iguais, né, idênticas, exceto no caso pela parte que a gente vai falando, né, da parte do desvio da luz do plano, ou seja, a isomeria óptica. Aí são diferentes, tá? E normalmente, quando a gente vai falar dessa questão, deixa eu só ajeitar aqui que tem um. Ah, tá, beleza. Quando a gente fala dessa questão, até estamos mostrando algumas moléculas aqui importantes, e se coloca esses enantiômeros em ambientes assimétricos, lembra que tínhamos falado agora há pouco, né? Elas vão diferenciar, vão apresentar propriedades físico-químicas diferentes. Agora, se o local fosse simétrico, já aí as propriedades são iguais. Só que, como eu falei, a diversidade dos sistemas biológicos é assimétrico. Então, não tem como fugir disso. Então, essas diferenças entre as propriedades físico-químicas leva a diferenças aonde? Nos parâmetros farmacológicos, que são a farmacocinética e a farmacodinâmica, né? E aí vem tudo que vocês estudaram de farmacocinética e farmacodinâmica, tudo muda, tá? A gente pode colocar como, por exemplo, né, no caso, o naproxeno, S, e o R também da fórmula do naproxeno, que eles são enantiômeros, então eles vão ter, no caso, essas propriedades diferentes, no caso. Então, elas têm propriedades físico-químicas, no caso, diferentes, mas os efeitos são o mesmo. Já se a gente for falar desses outros exemplos que a gente está mostrando aqui logo abaixo, o levorfanol e o dextrofanor, né? Aí já muda essas propriedades. Então, no caso, essas duas moléculas que estamos mostrando lá embaixo, o levorfanol, que na verdade todos são derivados opiáceos, e ele, pelo fato dele ser, eh, no caso, como a gente fala, ele é dextrorotatório, né? No caso, levógiro, né? Se vocês se lembram, isso que provoca, no caso, o efeito analgésico. Já se você compara a mesma estrutura, no caso, que seria já o outro, que é o dextrorfano, que ele já é dextrógeno, e aí ele tem outro efeito, ele também tem derivado opiáceo, e, no caso, se utiliza ele como antitussígeno. Então, vocês estão percebendo que as diferenças deles, no caso, é importante. Beleza, pessoal, deu para entender? Então, só observar aqui, no caso, dos enantiômeros, né, e os diferentes tipos de exemplos. Agora entramos com quem? Com os diastereoisômeros. Os diastereoisômeros, no caso, aí podemos falar que todos os estereoisômeros que não são enantiômeros, eles vão ser diastereoisômeros, no caso, né? E isso vai depender bastante, no caso, porque aí, assim, é, vão apresentar diferenças nas propriedades físicas e químicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, comportamento cromatográfico, isso quando for separado, né? E aí a gente observa os exemplos que temos dessa efedrina e a pseudoefedrina. Eles são bem parecidos, mas eles não são enantiômeros, já que eles são imagens no espelho superponíveis, tá? Sobreponíveis, na verdade. E temos no exemplo aqui embaixo também a tripolidina, no caso, né? E em conjunto com que são diferentes nesse caso, por questão da conformação de todos eles, efedrina, pseudoefedrina, tripolidina, no caso nas suas duas conformações Z e E, eles vão ser o quê? Elas vão ter um efeito antihistamínico, antialérgico, tanto que se você vê esse actifedrin, ele tem cloridato de pseudoefedrina e cloridato de tripolidina, né, no caso. Só uma coisa interessante
para a gente ver, né, que dessa tripolidina, as duas moléculas elas são ativas, tanto na conformação rotacional E como a Z. Aqui outro caso, né, da asparagina, que é um aminoácido importantíssimo, que também ela, quando ela se for sintética, né, ela apresenta diferentes propriedades gustativas, tanto que a S é a que vai apresentar o efeito, né, adoçante. A talidomida, nós tínhamos falado dela, né, já sempre a gente toma, por exemplo, a talidomida, né, criada na década dos 60 e indicada para o desconforto matinal em gestantes. Isso normalmente aconteceu, né, que teve 12 mil crianças com deformações congênitas, estou falando no mundo inteiro. Aí observaram as conformações, no caso desse medicamento, e observaram que a forma R, na forma R, ele tem um efeito sedativo analgésico, que hoje utiliza, e a forma S, ela já tinha metabólitos eletrofílicos que reagem com nucleófilos orgânicos, ou seja, ela mudava a conformação de um tecido onde ele interagia. E aí que ela provocava a heterogenicidade. Então, ela pode-se falar que ela inibia fatores de crescimento, ela silenciava genes para a formação, no caso das crianças que nasceram com problemas teratogênicos, falta de pés, de mãos, como tínhamos observado em outras aulas. Então, é importante essa conformação dessas moléculas, né? Porque ela vai falar tudo do efeito que ela tem. Outra coisa interessante, né, no caso, que foram modelos no início que foram aparecendo para nos explicar um pouco como que acontece essa interação entre o ligante e o biorreceptor, o receptor. No caso, tem o primeiro modelo criado em 1933, com o modelo de Eason e Steadman, na qual o reconhecimento molecular de um ligante contendo um centro estereogênico envolveria a participação de 3 pontos no sector. Ou seja, quando a gente fala esse centro estereogênico, normalmente a gente fala da parte farmacofórica, né, a parte importante, né, nós já tínhamos até falado desse grupo farmacofórico. Então, ali a gente vai observar basicamente esse é um exemplo aqui da efedrina, a R-efedrina e a S-efedrina, na qual a parte importante da R-efedrina, que tem as interações entre o ligando nos 3 tipos, que pede segundo o modelo dos pesquisadores que foi citado agora há pouco. Então, quando tem esse modelo R, essa conformação rotacional, ela nos fala que tem uma maior potência e uma maior interação com os receptores. Já a forma S, não. Ela tem menor desenvolvimento, embora ela seja ativa também, mas não acontece a terceira interação, o que provoca uma diminuição no efeito desse medicamento. Tá, pessoal? Como vocês até podem observar, no caso dessa interação. Aqui tem outro que a gente já até falou um pouquinho, referente aos inibidores da bomba de prótons, no caso, o omeprazol e o esomeprazol, que eles estão no mercado desde 1979, pessoal. E somente chegaram aqui no Brasil, acho que até nas Américas, acho pela década de 2000, 2005, né? Não pela década, na verdade, pelos anos 2000 a 2005. Então, eles estão pouquíssimo tempo no mercado, apesar de elas terem sido constituídas há muito tempo. Aí o que acontecia, né? Se falava bastante que o omeprazol ele era bom, beleza, mas ela não conseguia alcançar a concentração plasmática requerida, no caso, para exercer o efeito dela, né? Então aí você fez um trabalho, tanto esse trabalho de Olve, no caso ele nos fala, tem nos gráficos mostrando, né, no caso, que, deixa eu marcar aqui, mostrando aqui, no caso, essa concentração plasmática, né, frente ao tempo após a dose, né? Então nós podemos observar que quando a gente colocava essas concentrações, após, imaginemos, linhas pontiagudas, que no caso é o R omeprazol, no caso uma forma
pouco conhecida, na verdade, ela nem saiu para o mercado, e ela tinha pouquíssima liberação. Então, a concentração era baixíssima, então ele foi descartado. Aí trabalharam depois com essa linha verde, que é o omeprazol, que vocês conhecem, né? Então, ele tinha, no caso, uma concentração bastante aceitável, mas que ela caía muito rápido nas primeiras 6 horas, tempo após, o que normalmente, né, que é um medicamento desse tipo, os inibidores da bomba de prótons, trabalham 6 a 7 horas, independente. Já quando observaram no caso, a molécula original, o S-omeprazol. E aí, com o nome, né, comercial, virou para S-omeprazol. Mas esse S-omeprazol, ele tinha, no caso, nas primeiras horas após a dosagem, ela alcançava picos altíssimos de concentração plasmática. Então, ela tinha uma excelente distribuição, no caso, e por conseguinte, uma ligação entre ela e o receptor altíssima. Então, você consegue um melhor efeito com esse esomeprazol. E olha aquele que apareceu em 1983, tá? E aqui, normalmente, você pode observar que esses inibidores da bomba de prótons, né, normalmente o R-omeprazol é baixíssimo a inibição que ela vai provocar, porque o que a gente quer é que tenha maior grau de inibição. Unicamente o S-omeprazol que conseguiu atingir quase o 100%, tá? Por isso que ele é uma molécula muito utilizada, no caso. Aqui tem um link, pessoal, se vocês querem baixar o artigo, tá? Esse artigo está aqui, ele é muito interessante, fala da história, né, no caso, desse esomeprazol e do omeprazol. Também vamos ter, pessoal, os esteroides cardiotônicos, né, ou também chamados glicosídeos cardiotônicos. Normalmente eles são derivados das plantas como a Digitalis purpúrea, né, a Digitalis lanata, e também ela está presente também em alguns animais, como na pele dos sapos, sabe aquela pele, também são sapos que têm veneno, né, na verdade. As ações normalmente delas são ações tônico-cardíacas, né, para arritmias e como veneno também no caso. Ela é muito antiga, está 1500 a.C., né? O uso foi sempre como veneno, também diurético, se fala bastante, emético em grandes dosagens e cardiotônico principalmente. Tá? Apesar do baixo índice terapêutico que ela tem, permanece na terapia moderna das insuficiências cardíacas congestivas e fibrilação atrial, né? No caso dessa insuficiência, né, um tipo de arritmia. O mecanismo, normalmente, como essa insuficiência cardíaca congestiva, ela vai trabalhar, vai se dar através da incapacidade do coração de bombear sangue efetivamente, né? E aí isso vai estar relacionado com desculpem, contratibilidade, ou seja, né, essa contratibilidade dos músculos cardíacos, principalmente os ventrículos, né, que são que expulsam o sangue. E aí isso leva a uma diminuição do trabalho cardíaco, que vai desencadear uma diminuição da pressão sanguínea e do fluxo renal, no caso. E aí tem uma taxa de filtração glomerular baixa, por isso que afeta bastante a função renal, um aumento do volume de sangue no coração, né? E normalmente a gente consegue observar de maneira clínica, né, que tem edemas nas extremidades inferiores, no inchaço que acontece pessoal, e também nos pulmões, no caso, tá? E a insuficiência renal que vai acontecer, no caso. Aí a gente precisa de fármacos que aumentem a força de contração desse coração, que exerçam especificamente uma ação inotrópica, tá? Que é outro tipo, inotrópico. Assim, só para lembrar como que funcionaria mais ou menos essa melhora, a gente tem que ver que todo esse efeito que a gente está falando, a gente tem que aumentar e melhorar o potencial de ação da membrana da fibra de Purkinje, que é a principal que trabalha nisso, né? E para ela trabalhar, ela precisa obviamente um estímulo, na qual isso vai provocar a abertura dos canais iônicos para a entrada de quem? De sódio. Essa entrada de sódio, no caso no primeiro momento, para depois trabalhar também em conjunto com o cloro, tá? Com o cloro, entrada de cálcio e saída de potássio. Isso é importante, entrada de sódio e saída de potássio. Depois
se reverte o processo, no caso, tá? E no caso, essa ativação lenta do canal de cálcio, né, estimula uma segunda liberação de cálcio do retículo endoplasmático, isso fala na própria célula. No caso, inicia o processo contrátil, ou seja, isso aqui é somente o momento em que essa célula faz o processo de contratibilidade, para depois relaxa, contrai. Só que o processo de contração é o que facilita mais, né, e evita essa insuficiência cardíaca congestiva. E para isso também acontecer, precisa, né, no caso, os canais, as bombas de sódio e potássio e a ligação com a TPase, né, que catalisan a bomba de sódio. Elas mantêm uma distribuição desigual de íon sódio e potássio através da membrana celular. A função crítica, né, vai acontecer uma função crítica na contração cardíaca. E essas bombas, elas operam nos últimos estágios do potencial de ação, né, bem no final que tínhamos visto, para restaurar o potencial de repouso. A troca entre sódio e potássio, ela é muito importante e também é contra o gradiente. Então vai requerer, lembra os transportes, né? Você dá com os tipos de transportes. Então, contra o gradiente vai precisar de energia no caso, tá? E que normalmente a gente pode, essa ação inotrófica pode fazer dessa forma também, explicar essa saída de sódio, a saída de potássio e a entrada de sódio, no caso, tudo isso mediado através dessa bomba de sódio, potássio, TPase, né, na qual vai requerer energia, como a gente falou, e com isso tem o efeito de inibição, o que vai aumentar a concentração de sódio. Se evita a saída, isso vai, no caso, provocar aumento de sódio intracelular, e aí vamos ter que, no caso, um processo de de troca entre um complexo de sódio, sódio cálcio, né? E vai trocar 3 sódios para cada cálcio, no caso. E isso aumenta a concentração de cálcio intracelular, o que favorece a contração do músculo cardíaco. Então, essa é a ação inotrópica. Então, quando você toma esse medicamento, ele vai aumentar o quê? Essa relação entre sódio e potássio. Vai retirar 3 moléculas de sódio para entrar mais mais cálcio ainda. E assim, né, ter uma maior contração do músculo cardíaco. Aí vamos ter dentro esses agentes cardiotônicos, né, como tínhamos falado, os digitálicos, temos o cardenolítio, né, a digitoxigenina, no caso, a digitalis, né, observamos a estrutura molecular dela, e aquele da pele do sapo, bufadodienolídeos, né, da bufalina, para a gente falar, que são bem parecidos se você observa estruturalmente, eles são bem parecidos, só mudam algumas questões. Aqui da digoxina das plantas, da digitalis purpúrea, a digoxina e a digitoxina, né? Eles são bem parecidos. Só muda basicamente esse radical hidroxila, né? Que aqui, na verdade, ele vai ter somente um hidrogênio presente. Tá, pessoal? Então, você entende que essa disposição e essa conformação rotacional, ela vai trabalhar em quê? Nas propriedades físico-químicas, né? Que vão ser diferentes e que normalmente isso vão modificar as respostas farmacológicas desses fármacos com quem? Com os receptores. Tá, pessoal? Então, só para falar isso aqui, o canal, você se inscreva, né, para assistir novamente essa aula. Tá, pessoal? Abração.